abençoadas e abençoados. Sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Cristã em Graça e Poder. E está começando, mais um estudo cujo tema é Santa Ceia ou Páscoa Judaica, no nosso programa Desvendando a Graça. Olá, abençoadas e abençoados do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal da Comunidade Cristã em Graça e Poder. Dando continuidade ao nosso estudo, cujo tema é Santa Ceia ou Páscoa Judaica, vamos agora iniciar o nosso módulo 4, não é? Lembrando o seguinte, no módulo 1 nós falamos a respeito da origem da Páscoa Judaica. No módulo 2, nós falamos da origem da Páscoa cristã. E no módulo 3, nós já iniciamos, não é, o estudo da Santa Ceia. E lá nós dissemos, não é, e lemos aquilo que Deus fala a respeito sobre a prática rudimentar desta cerimônia que é rudimentar. Então, dando continuidade, não é, a esta reflexão, nós, antes de entrarmos propriamente no Evangelho da Graça de Deus, que é o Evangelho verdadeiro e genuíno, não é? Nós vamos fazer uma reflexão. No módulo 3, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, não é? Ali ficou claramente exposto para nós o desejo de Deus abolir as práticas rudimentares. Então, hoje, não é? Depois do sacrifício eficaz de Cristo na cruz do Calvário, vamos pensar o seguinte. Quando Jesus participou da última ceia, ele estava cumprindo um ritual, uma ordenança da lei mosaica, que era o estatuto perpétuo. E Jesus, como judeu, juntamente com seus discípulos, ele cumpriu aquela ordenança. O fato de Jesus ter cumprido aquilo que era uma ordenança da lei mosaica, melhor dizendo, não é? Isto não significa que essa prática é sinônimo de cristianismo. Até porque Jesus não era cristão, Jesus era judeu. E quando se busca imitar Jesus Cristo nessa prática rudimentar, querer imitá-lo nisso é tornar-se um judeu em suas práticas e suas ordenanças que são segundo a lei mosaica. Abençoados, fazer uma cópia. Porque o que se faz é isso. Se copiar aquilo que foi feito. Então, fazer uma cópia deste ato que foi realizado por Jesus e seus discípulos não faz a pessoa se tornar cristã. Pelo contrário, isso torna a pessoa transgressora daquilo que foi abolido. Abolido onde? Na cruz. Quando? Quando Jesus disse, pregado na cruz, está consumado. Então ali, a palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo e com seu sacrifício eficaz, Jesus pôs o fim na lei. Ora, se Jesus pôs o fim na lei mediante o seu sacrifício eficaz, como é que pode agora muitos quererem imitar aquele rudimento da prática legalista? O que Jesus fez àquela época foi isso.
cumprir uma ordenança da lei mosaica. E hoje, depois da cruz, depois do sacrifício eficaz de Cristo na cruz do Calvário, depois de Jesus Cristo pregado na cruz ter dito está consumado, depois do véu ter sido rasgado de cima a baixo, depois de nós termos livre acesso ao Pai por meio de Cristo, como é que muitas pessoas ainda querem tornar, não é, a praticar aquilo que foi praticado por Jesus de Nazaré segundo a lei? Abençoados, a sã doutrina, através do Evangelho da Graça, vai nos advertir de forma contundente, não é? Para que nós, a igreja, de uma maneira geral, não busque imitar Jesus nessa prática. O versículo que nós vamos ler agora, ele nos fala da necessidade de abandonarmos tudo aquilo que Jesus de Nazaré praticou segundo a lei. Vamos a ele. Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. No versículo 1 está escrito: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus. O versículo 2 diz: e o ensino sobre batismos e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isto, abençoados, é o que o Senhor, mediante a carta aos Hebreus, nos fala de deixarmos de lado. E deixar já, agora. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão percebendo o que é a prática rudimentar dessa cerimônia dita Santa Ceia? É um rudimento, abençoados. E o que é o rudimento? O rudimento é o elemento inicial, principal, né? É o começo, né? São as primeiras noções. É aquela coisa ainda muito incipiente, que não tem sustentação. Tanto não tem sustentação, que a carta aos Hebreus nos recomenda deixar de praticar essas coisas. E ele diz para que... Eu vou repetir o versículo primeiro. Pelo que, deixando os ensinos elementares, ou seja, deixando os rudimentos. E deixar para quê? Para prosseguirmos a perfeição. E a perfeição é Cristo Jesus ressuscitado. Abolindo essas práticas rudimentares essas que Deus já havia se manifestado contrário a elas e com desejo de extingui-las desde quando ele escreveu, ele falou, melhor dizendo, pela boca do profeta Isaías, como nós lemos lá no módulo 2. E repito, o livro de Isaías foi escrito 850 anos antes de Jesus Cristo nascer. Então, abençoados, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai exortar, né? Vai nos chamar a atenção de que
A nossa Páscoa não é a Páscoa judaica. A nossa Páscoa não é a Páscoa introduzida, originada no Concílio de Nicéia. Paulo vai dizer que a nossa Páscoa é Cristo. Se não, vejamos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. Os irmãos estão percebendo que a nossa Páscoa é Cristo. E ele diz: limpai-vos, ou seja, está no imperativo, é uma ordem. Limpai-vos do quê? Do fermento velho, para que nós sejamos uma nova massa, sem fermento. E ele explica, não é? Depois, repara que a palavra porque está junta e sem acento. Então, quando a palavra porque ela aparece junta, sem acento no início de uma frase, isso significa que ele vai explicar o motivo pelo qual devemos nos limpar do fermento velho. O motivo pelo qual nós devemos estar sem fermento. E o motivo é Cristo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Recebe isso na sua vida abençoada. Recebe isso na sua vida abençoado. E o que nos remete à ceia? Ceia é uma refeição, né? Então, lá no passado, eles tinham que celebrar a Páscoa, porque era uma ordenança, né? Era uma ordenança. Então, os judeus tinham que cumprir, porque como nós lemos lá no primeiro módulo, foi um estatuto perpétuo, uma ordem perpétua. Para quem? Para os judeus. Não para nós, gentios, não judeus. Os irmãos estão entendendo? Então, hoje, depois da cruz, e hoje nós estamos vivendo a plenitude da graça de Deus, hoje não cabe mais, não tem mais lugar a prática rudimentar de que de sacrificarmos a Páscoa. Por quê, abençoados? Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado, já foi sacrificado. Então, se isso já aconteceu, hoje não há necessidade mais dessa prática rudimentar. Porque como o apóstolo Paulo nos diz, que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, abençoados, não vai ser uma coisa material, factível. O que é a coisa factível? Uma coisa tangível, né? A coisa tangível é aquela que você pode pegar, pode sentir. Então não vai ser algo material, algo tangível que você pode sentir pelo tato e também você pode sentir pelo paladar quando da prática rudimentar da Santa Ceia. Isso não cabe mais, abençoados. Isso não cabe mais.
Vejamos o que Paulo fala a respeito disso também, lá em 1 Coríntios, logo no versículo seguinte do capítulo 5. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, ó: por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, ou seja, aquilo sem fermento da sinceridade e da verdade. Abençoados, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que é viva e eficaz, é o evangelho verdadeiro e genuíno, que é o evangelho da graça, o qual foi revelado por meio de Cristo Jesus ressuscitado ao apóstolo Paulo. E Paulo prega esse evangelho da graça para nós através do seu apostolado, que vai desde a carta aos Romanos até a carta aos Hebreus. E tudo isso, abençoados, é para que nós tenhamos a consciência, o entendimento, o conhecimento, o discernimento de que a nossa festa agora é na nossa mente. Paulo diz em Romanos 12, 2: transformai a vossa mente para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, abençoados, Paulo está dizendo que a nossa festa é na mente, ou seja, no espírito. Não servimos mais ao Senhor com o corpo. Não necessitamos mais de coisas tangíveis, de coisas que a gente pode pegar, sentir, comer, beber. A gente não precisa mais disso. Estão entendendo, abençoados? Não precisamos mais disso. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então a nossa festa é em espírito e não em coisas materiais, em que você pode pegar, comer, pegar e beber. Não. Vejamos o que nos diz a palavra lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 10. Diz assim: o qual era símbolo para o tempo de então, em que se ofereciam dádivas e sacrifícios, que quanto à consciência não podiam aperfeiçoar aquele que fazia o serviço, pois consistiam somente em alimentos e bebidas, e várias abluções e ordenanças da carne, impostas até o tempo da reforma. E que tempo da reforma era esse, abençoados? O sacrifício eficaz de Cristo na cruz do Calvário, que pôs o fim à lei, reformando tudo. Aleluia. Então, abençoados, conforme a narrativa bíblica está nos instruindo, nos ensinando, essas práticas rudimentares eram ordenanças para a carne. Não dava limpa consciência a ninguém. E estas só estavam em pé, não é? Aguardando o tempo determinado por Deus, que era o tempo da reforma. E essa reforma se deu com o sacrifício eficaz de Cristo na cruz do Calvário. Então, abençoados, para que essas práticas fossem abolidas pela reforma, a reforma estabeleceu o sacrifício eficaz, perfeito na cruz. E a partir dali, quando Jesus disse pregado na cruz, está consumado,
teve início um novo tempo, uma nova era, uma nova e eterna aliança na graça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então, abençoados, o sacrifício eficaz de Cristo na cruz do Calvário trouxe uma reforma para a igreja. E a igreja somos nós. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala para nós em Colossenses, capítulo 2, versículos 16. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Então vamos lá. Dias de festas eram as festas anuais. Luas novas eram as festas mensais. E o repouso era semanal, aos sábados. Ok? Agora, Paulo cita essas festas, estes eventos, e deixa bem claro: tudo isso passou. Com o sacrifício eficaz de Cristo na cruz do Calvário, tudo isso passou, abençoados. Então hoje, nós não temos mais necessidade dessas coisas. Né? Não temos mais necessidade. Portanto, a gente não deve permitir que ninguém nos julgue, não é? Impondo a nós os rudimentos. Porque, como já vimos, é uma prática que não serve absolutamente para nada, a não ser para satisfazer a carne. Ora, e a carne é insaciável, ninguém pode satisfazê-la, abençoados. Então, a Páscoa era uma festa anual. Até nisso eles erram. Porque estão todos por aí repetindo essa cerimônia que era da Páscoa. Estão repetindo todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Ora, e eles fazem isso com coisa material. Partículas, né, de pão, suco de uva, vinho, né? E com isso, colocando o povo que não tem o conhecimento. E a palavra de Deus diz que o povo se perde pela falta de conhecimento e conhecimento da sua palavra. E a palavra de Deus é viva, eficaz e é inerrante, não tem erro. E aqueles que praticam esses rudimentos, não é? Coloca todo o povo em má consciência. Então, abençoados, tenhamos esta certeza de que aquilo que Jesus fez na celebração da última ceia era uma ordenança judaica da lei de Moisés, em que o povo teria que celebrar a Páscoa judaica. E isso, abençoados, hoje, depois da cruz, não é e nem pode ser considerado algo espiritual. Na verdade, isso é algo da carne. E a carne, ela é insaciável. Receba esta palavra, abençoados. E no próximo bloco, nós daremos continuidade para finalizarmos esse estudo. Graça e paz a você, abençoado. Graça e paz.